Estava eu um dia sentado no banco da assistência, escutando os pontos e me preparando para entrar, quando de repente eu escuto a palavra Lúcifer em um dos pontos que eu estava ouvindo. Aquilo me pegou de surpresa. Meu pensamento foi direto para o que sempre ouvi sobre ele, mas então uma pergunta surgiu. Quem é Lúcifer na Umbanda? O que ele realmente representa? Essa dúvida ficou martelando na minha cabeça. Afinal, dentro da Umbanda, aprendemos que tudo tem seu lugar, seu equilíbrio. Não existe só bem ou só mal, mas sim forças que se complementam. Então, por que esse nome carrega tanta carga negativa? Fui pesquisar. Descobri que, diferentemente das visões tradicionais do cristianismo, a Umbanda não vê Lúcifer como um ser do mal absoluto. Para alguns, ele representa a força do livre-arbítrio, o espírito que questiona, que desafia para provocar o crescimento. Para outros, é uma energia associada à quimbanda, ligada ao poder, ao conhecimento oculto e à transformação profunda. Mas uma coisa ficou clara para mim. A visão demonizada de Lúcifer vem de um olhar externo, carregado de medo e dogmas. Na espiritualidade de matriz afro-brasileira, não há espaço para esse maniqueísmo extremo. Tudo tem uma função, um propósito, e muitas vezes o que chamamos de trevas são apenas caminhos necessários para que a luz se revele. Então eu pergunto, será que estamos prontos para enxergar além do medo e entender que, no grande jogo da espiritualidade, tudo é aprendizado? E quanto mais eu estudava, mais percebia que a história de Lúcifer é muito mais complexa do que apenas bem ou mal. Ele representa a queda, sim, mas também a ascensão. Representa a liberdade, o questionamento, a busca pelo conhecimento. E não é exatamente isso que muitos espíritos fazem em sua jornada? Na Umbanda, entendemos que nada é completamente negro ou branco. Há espíritos em diversas faixas de evolução, há energias que ensinam através da dor e outras que ensinam pelo amor. Mas todas, no fim, levam ao mesmo caminho, o crescimento da consciência. Então, será que Lúcifer é um inimigo? Ou será que ele é apenas mais uma peça do grande tabuleiro da criação? Não estou aqui para impor respostas, mas para levantar questionamentos, para tirar o medo e trazer o entendimento. Se há algo que aprendi na Umbanda, é que a espiritualidade não se limita ao que nos foi ensinado de forma rasa. Ela nos convida a ir além, a investigar, a sentir. E então, você já se perguntou quem realmente é Lúcifer? Ou só aceitou o que te disseram? E foi exatamente essa pergunta que me fez refletir ainda mais. Porque, no fundo, quantas coisas na espiritualidade aceitamos sem questionar? Quantos conceitos simplesmente repetimos sem buscar entender de verdade? Lúcifer, para muitos, simboliza a rebeldia, a recusa em se submeter cegamente a um sistema. E se olharmos com outros olhos, isso não é algo negativo. Quantas vezes na nossa própria caminhada não precisamos questionar, cair, errar e nos levantar mais fortes? Se a Umbanda ensina sobre evolução, será que não há aprendizado até mesmo na queda? Claro, existem linhas dentro da espiritualidade que trabalham com essa força de maneiras diferentes. Algumas o veem como um espírito de alta sabedoria, outras como uma representação do poder e da vontade inquebrantável. E há também quem o associa a quimbanda, mas sempre com respeito, sem essa ideia de demônio que foi criada para espalhar medo. No fim, percebi que o medo muitas vezes nos impede de enxergar a verdade. Preferimos acreditar que certas figuras são más apenas porque foi assim que nos ensinaram, mas a Umbanda não tem esse olhar simplista. Ela ensina que tudo tem um propósito, que cada energia tem sua função e que até a escuridão pode ser uma aliada na busca pela luz. Então, sentado ali no banco da assistência, escutando os pontos, eu entendi que a espiritualidade é muito maior do que qualquer rótulo, que talvez Lúcifer não seja o que dizem,
e que a grande questão não é temê-lo, mas sim compreender o que ele representa. E você? Já se permitiu olhar para além do que sempre te disseram? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim, porque no fundo é sobre isso que se trata a espiritualidade: expandir a consciência, ir além do que nos foi imposto, buscar respostas por nós mesmos. Comecei a perceber que o medo do desconhecido é um dos maiores bloqueios na nossa evolução. A própria Umbanda já sofreu com isso. Quantas vezes as pessoas a julgaram sem conhecê-la de verdade? Quantas vezes associaram Exus e Pombagiras ao mal, sem sequer entender sua função de guardiões e justiceiros? O mesmo acontece com Lúcifer. Talvez ele não seja um vilão, mas sim um símbolo do despertar. E foi aí que me dei conta. A queda de Lúcifer, tão falada em outras tradições, não pode ser vista como apenas um castigo, mas como um ato de transformação. Quantos de nós já caímos na vida para depois nos reerguermos mais fortes? Quantos erros já cometemos que, no final, foram essenciais para o nosso aprendizado? Se há algo que aprendi na Umbanda, é que o caminho da luz passa, muitas vezes, por caminhos sombrios. A noite vem antes do amanhecer, a dor ensina, a dúvida fortalece, e aquele que um dia caiu pode se tornar o mais sábio dos espíritos, porque conhece tanto a escuridão quanto a luz. Então, sentado ali, ouvindo aquele ponto, percebi que talvez a pergunta não seja quem é Lúcifer na Umbanda, mas sim o que podemos aprender com ele. E essa, meu irmão, minha irmã, é uma resposta que só cada um de nós pode buscar. A essa altura da minha reflexão, percebi que, para entender quem é Lúcifer na espiritualidade, eu precisava voltar às raízes da palavra. O que realmente significa Lúcifer? Onde esse nome surgiu? Por que se tornou sinônimo de algo ruim? Comecei a pesquisar e descobri algo curioso. Lúcifer, em latim, significa portador da luz. Lux igual a luz, ferre igual a carregar, trazer. O nome era usado para se referir à estrela da manhã, Vênus, que brilha intensamente antes do amanhecer. Em alguns textos antigos, Lúcifer era apenas um título para algo ou alguém que trazia luz, conhecimento e iluminação. A confusão começou com uma passagem da Bíblia, no livro de Isaías, 14:12, que diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Só que esse trecho, na verdade, falava sobre um rei da Babilônia, um governante arrogante que se achava divino, mas que acabou caindo. No hebraico original, o texto não mencionava Lúcifer. Esse nome surgiu depois, quando a Bíblia foi traduzida para o latim pela Igreja Católica. Com o tempo, esse Lúcifer foi associado a Satanás, o anjo rebelde que teria se revoltado contra Deus e sido expulso do céu. Mas essa ideia veio mais tarde, reforçada por interpretações teológicas e pela influência de escritores como Dante Alighieri, na Divina Comédia, e John Milton, em Paraíso Perdido. Ou seja, a Igreja tomou um nome que significava portador da luz e o transformou em símbolo máximo do mal. Mas por quê? A resposta me pareceu clara. O medo do conhecimento. Se Lúcifer simbolizava a busca pelo saber e pelo questionamento, isso podia ser perigoso para um sistema religioso que queria manter o controle sobre as pessoas. O livre pensamento sempre foi uma ameaça às instituições que impõem dogmas sem explicação. Na Umbanda, aprendemos que a espiritualidade não é sobre obedecer cegamente, mas sobre entender, sentir, experimentar. Então, será que a verdadeira queda de Lúcifer foi, na realidade, uma metáfora para a busca do despertar? Um espírito que escolheu o caminho do questionamento em vez da submissão? Quanto mais eu refletia sobre isso, mais percebia como essa história tinha sido manipulada. E me perguntava, quantas outras verdades foram distorcidas ao longo do tempo para nos manter no medo, em vez da busca pelo conhecimento? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça.
quantas outras verdades nos foram contadas de forma distorcida? Quantos símbolos foram transformados em algo negativo apenas para nos afastar do conhecimento? Porque, se formos parar para pensar, toda grande transformação começa com um questionamento. Todo despertar exige que a gente olhe para além do que nos foi ensinado. E talvez seja exatamente por isso que Lúcifer se tornou uma figura tão temida. Porque ele representa por a escolha, a liberdade de pensar, a coragem de buscar respostas. Na Umbanda, não vemos o mundo de forma tão binária, tão preso nessa guerra entre bem e mal. Sabemos que cada espírito, cada energia, tem sua função. Nada existe por acaso. O que algumas tradições chamam de queda, nós podemos chamar de aprendizado. E o que algumas religiões chamam de trevas, nós chamamos de caminho para a luz. Pense nos Exus. Durante muito tempo, foram tratados como demônios, figuras perigosas, simplesmente porque são guardiões que trabalham nas sombras, lidam com energias densas, protegem e equilibram o mundo astral. Mas, na verdade, são espíritos de extrema luz, de justiça, que trabalham incansavelmente para ajudar os seres humanos. E então me perguntei, e se Lúcifer não for muito diferente disso? Não estou dizendo que ele seja um Exu ou que trabalhe dentro da Umbanda, até porque a Umbanda não cultua Lúcifer. Mas o que estou dizendo é que talvez sua imagem tenha sido distorcida, assim como aconteceu com tantas outras entidades que hoje sabemos que são de luz. Talvez Lúcifer seja apenas um símbolo, um arquétipo da busca pelo conhecimento, da liberdade de escolha, do despertar da consciência. Algo que muitos temem porque, no fundo, significa encarar a própria verdade, sem muletas, sem medo, sem ilusões. E é exatamente isso que a Umbanda nos ensina. Não ter medo da verdade, não ter medo do conhecimento, não ter medo de evoluir. Então, sentado ali no banco da assistência, ouvindo aquele ponto, entendi que essa reflexão não era só sobre Lúcifer, era sobre mim, sobre todos nós, sobre a coragem de olhar além das histórias que nos contam e buscar a nossa própria luz. E você? Está pronto para isso?